Miguel Kriegsner. A vida que faz a diferença. Texto de Haroldo Murat Gomes Heigart, do livro Vozes do Paraná, volume 6. Não foi aluno exemplar. Na escola ficou na média. No dia a dia da vida prática, no entanto, revelou-se dos mais bem-sucedidos empresários do país, empreendedor, doutor em inovação e, no resumo final, sem exageros, fica entre os especiais e diferenciados contribuintes da humanidade, como se verá. É verdade que o vestibular à universidade ele o tentou algumas vezes, até se dar bem no curso de Farmácia e Bioquímica da Universidade Federal do Paraná, contrariando as expectativas do pai, seu Jacó, que o queria médico. Formado, foi passando ao largo de certas áreas tidas como obrigatórias, como análises clínicas. No entanto, mais fecundo mergulho nos caminhos escolhidos seria impossível. Das 71 áreas de atuação que o título de farmacêutico bioquímico lhe permitia, escolheu o universo dos perfumes e dos cosméticos. Com a escolha, teve como retorno a adesão de mundos, mentes, corações, sonhos, sentimentos fraternos e de uma multidão de amigos. E muito mais. Como consequência dessa empreitada, desabrocharia nele a grande vocação compromisso, a da preservação do verde e de todas as cores do Brasil, como Miguel Kriegsner costuma dizer, resumindo assim sua quase obsessão pela causa da natureza. É difícil resumir mais objetiva síntese de vida: profissão de fé. Seu perfil é de um tímido, reservado, mas cavalheiro no trato com o próximo de todos os níveis sociais. É um espírito organizado, inabalável diante da vida e seus desafios, assim como o define Antônio Carlos da Costa Coelho, professor universitário, dublê de especialista em judaísmo e mestre em história em faculdades teológicas, católicas e evangélica em Curitiba. Para Coelho, Miguel sempre deixou clara a intenção de ser alguém que iria justificar sua presença no planeta. Até por ser abertamente democrático em todos os sentidos, Miguel Kriegsner não encara o Big Shot para os que convivem com ele no dia a dia, especialmente colaboradores imediatos. Esses o tratam apenas por Miguel, como registra Marcos Sá Correia, o mais sólido jornalista brasileiro especializado em temas ambientais, no livro Sinais da Vida, de 2005, que tem como subtítulo Algumas Histórias de Quem Cuida da Natureza no Brasil. O livro é indispensável, esta é a palavra certa, para se entender a Fundação O Boticário e especialmente conhecer marcos desse mundo que ela enfeixa e os milagres que promove, como a salvação das espécies da fauna em extinção, uma delas, a arara azul, em 1996, no Cerrado. Esse é um dos pontos salientes da Fundação, assim como o é outra de suas obras, a Reserva do Salto Morato, 2.700 hectares de pura Mata Atlântica preservados em Guaraqueçaba. Ah, o Jardim do Éden existe. Está lá, intocado, graças ao catecismo à doutrina do criador de O Boticário e sua fundação. Miguel transfere confiança ao primeiro contato, embora sua eloquência repouse justamente numa fala pausada, com afirmações grandiloquentes somente no conteúdo e nos desafios que pode propor. A Grande Marcha, ou a denominada conversão de Miguel ao ambientalismo, começou mesmo quando ele gerou o Boticário em 1977. Talvez ele nem tivesse percebido,
Mas acho que a grande transformação de Kriegsner, antes centrado basicamente nas relações mercantis e com isso ocupando sua vida, começou a partir dali. Começou, pois teria desdobramentos diversos. De início, criou o que seria entendido como um mero laboratório, com a loja anexa voltado ao mundo da cosmetologia e perfumaria, nascido como quem pede licença para se expor. Sem alardes, tateando o terreno de múltiplas dobraduras e acidentes desconhecidos, mas tinha alvos bem definidos. O principal deles, o de recolher e propagar as riquezas ambientais do país, algumas das quais iriam compor o catálogo de um novo conceito de perfumaria. É certo também que naquele experimento inicial iria pôr à prova sua habilidade para cinzelar o que denomina de paixão pela arte do comércio. A grande e definitiva marca O Boticário nasceu, pois apalpando o entorno físico e a configuração psicológica da clientela potencial, centrada de início numa Curitiba ainda meio provinciana, mas ao mesmo tempo cidade que começava a mostrar enorme disposição para ser inovadora. Saudável, aparente contradição, a de ser provinciana e inovadora. Inovações tais como as que, no começo de 1970, Jaime Lerner concebera e exibira ao mundo como marcas da capital paranaense, com ênfase na ecologia e com toda uma revolução urbana que entraria na história do moderno urbanismo. Claro que os tempos até facilitavam. Na Europa, a onda verde se firmava. Nasciam partidos políticos e manifestos públicos valorizando o verde e a ideia de preservação da natureza. O verde passava a ser muito mais do que modismo, do que a cor da moda. O conceito doutrina chegara para ficar e alargar-se ad infinitum. A verdade é que o Boticário foi despontando assim, tímido no começo, resposta até silenciosa a certos arautos da indústria francesa de perfumes que, contrariados com o mundo em que Miguel Kriegsner se embrenhava por pura intuição, propagavam: no Brasil, jamais se fará perfume que preste. Miguel guardou o nome desses profetas do caos. Prefere não verbalizá-los. Contenta-se com a resposta dada, com os resultados impressionantes de seu complexo empresarial de hoje, empreendimento que envolve dezenas de milhares de colaboradores diretos e indiretos. E também basta-lhe a resposta do amplo mundo de suas lojas, dos milhares de franqueados no Brasil e exterior, além da inegável aceitação no mercado nacional, em todas as classes sociais. O Boticário de 1977 ficava num endereço modesto no centro de Curitiba, na rua Saldanha Marinho. O local, estratégico, central, não foi escolhido pelo charme, que não tinha, mas se tornaria simpático e cativaria pelos aromas que recenderia. A botica envolvia um quê de convocação a que cidadãos se embrenhassem em tempos novos. Era uma percepção sutil, mas duradoura. Os perfumes pareciam apenas pretexto, provocavam imersões num certo clima de repousantes esperanças, como definiu aqueles dias um jornalista setentão de Curitiba. Os perfumes, diz o mesmo observador, sintetizavam proposta de convocação quase cívica, alistando em suas hostes os que se sentiam tocados por aquele exclusivismo. E não poucas filas se formaram diante de O Boticário pelos que queriam ser atendidos naquele espaço meio mágico. A sensação de obter produtos exclusivos, de certa forma, era verdade. Dada a pequena escala, como de início, os perfumes, os cremes, os sabonetes, os desodorantes iam saindo das prateleiras para ganhar os lares e virando presentes em embalagens criativas, como cestinhas de vime, fornecidas por artesãos italianos de Santa Felicidade. As embalagens e os vidros para conter nobres aromas sempre foram prioridades do criador de O Boticário desde os primeiros dias. Um bom exemplo
e que acabou tendo um desdobramento infinito na vida de Kriegsner e de sua indústria, foi a viagem que fez em 1980 a Nuremberg, Alemanha, em busca de comprar vidros especiais de uma grande indústria alemã para o boticário. Lá, Miguel foi além do mero comprador de artísticos recipientes para seus perfumes, assim como igualmente fez encomendas baseadas em concepções dos designers de O Boticário. Em Nuremberg, teve um choque e, ao mesmo tempo, experimentou um Fiat, o Faça-se Luz, quando, a convite dos anfitriões, foi conhecer uma floresta sem pássaros. Isso mesmo, sem pássaros. Absolutamente silenciosa. Impossível aceitar aquela paz de cemitérios, proclamou Miguel, meio estupefato. Mas dali saiu com novas ideias e alguns projetos de vida. Foi naquele momento que se solidificou em Miguel a consciência ecológica, que depois se faria uma espécie de segunda natureza do farmacêutico empreendedor. Bendito convite dos alemães. O Brasil e o mundo agradecem. Miguel não poderia, naquela viagem à Alemanha, imaginar algo mais chocante do que o reflorestamento à sua frente, de certa forma estéril, sem vida, com absoluta ausência de pássaros. Uma floresta silenciosa. Tudo o contrário da realidade brasileira, numa época em que os cantos de pássaros ganhavam muito mais do que espaços científicos, tais como os escancarados por ornitólogos como Johann Douglas Frisch em suas gravações. Os cantos captados por Frisch se transformavam em hit no espaço fonográfico, com LPs que iam ganhando a admiração do mundo. Uma preciosidade, a raridade naqueles dias. Talvez até por isso o enorme choque da floresta silenciosa produzida no empresário vindo de um país verde e das florestas vivas não poderia ter gerado maior impacto. Foi tão grande que a partir da visita produziu-se em Miguel uma conversão instantânea à causa ecológica. Pareceu uma espécie de conversão religiosa, mística, imediata, geradora de enorme metamorfose interior. Dali em diante, Miguel passou a ser apóstolo sem limites das propostas conservacionistas e de ampla defesa do meio ambiente. Assumiu a defesa da vida lato sensu, cercou-se de especialistas. E assim, suas ações passariam a contemplar desde a preservação da arara azul em extinção no Cerrado e de uma espécie de jacaré do Pantanal às baleias do litoral catarinense, em meio a um sem número de outras ações ousadas. Tudo garantido com investimentos maciços, financiando pesquisas ecológicas. Pesquisas que chegam a 150 por ano, envolvem financiamentos de milhões de reais e significam criteriosa avaliação de conselho técnico da Fundação. E que, em certas situações, podem contar com o apoio de organismos de porte, como o Banco Mitsubishi. Investimentos que não mais pararam. Um deles foi feito na reserva da Serra do Tombador, Mato Grosso. 8.000 hectares de floresta preservada e voltada à pesquisa ecológica. Aliás, a ideia inicial era a Fundação O Boticário de Preservação da Natureza apenas financiar projetos de pesquisas. Depois, com a evolução do desenho inicial, em face do mundo de carências à frente, vieram as reservas florestais da Fundação. Uma vasta bibliografia e um mundo de informações estão à disposição de quem procure conhecer essas grandes apostas de Kriegsner. A grande mudança resultou também, é importante dizer, de uma semente fértil plantada em seu espírito em 1973, quando Miguel participava de um curso de extensão em farmácia ministrado por José Lutzenberger, aquele que pode ser citado como o primeiro campeão brasileiro de defesa da causa ecológica, bandeira que desfraldou em 1963.
Do encontro com Lutzenberger, o agrônomo que no começo dos anos 1960 criara a Associação Gaúcha de Proteção à Natureza, a Agapan, responsável por campanhas memoráveis, como contra a poluidora fábrica de papel Beauregard, em Porto Alegre, houve desdobramentos e descobertas. O mais importante deles, Lutzenberger abriu os olhos de Miguel ao lhe propor a leitura de obra seminal sobre a preservação do meio ambiente de Raquel Carson, o livro A Primavera Silenciosa. Com a absorção do multifacetado conteúdo do livro de Carson, Miguel Kriegsner consumou o seu sim à causa que passaria a ser o seu maior traço de humanista no viés de conservacionista ambiental. O aprendizado com Lutzenberger, é certo, exigia sempre algum tipo de renúncia dos discípulos desse predestinado teuto gaúcho. Ele não era um homem de gênio fácil, opina Kriegsner, como quem diz que o catequista, notoriamente tido como impositivo, não era homem de muito diálogo. Mas se mantinha absolutamente fiel às suas crenças, sobre as quais não admitia concessões, e diante das quais parecia ter respostas prontas e definitivas quando contestado, minimamente que fosse. Nele havia uma honestidade de princípios incontestável, resume Miguel, o que era muito mais do que birra. A conversão ao preservacionismo ambiental foi se cimentando no espírito de Kriegsner, materializando-se, tomando corpo e alma, até chegar à criação da Fundação O Boticário de Preservação da Natureza em 1990. A consolidação da fundação é, em parte, fruto de aconselhamento de um outro Miguel, o engenheiro agrônomo e professor da Universidade Federal do Paraná, o curitibano Miguel Milano, que virou acólito colaborador, consultor e conselheiro seguro de Kriegsner a partir de 1989. Coube a Milano, por exemplo, desmontar, a partir de argumentos sólidos, a ideia inicial de Miguel de entregar a cada cliente que comprasse produtos de O Boticário um certificado que corresponderia a compromisso da empresa de plantar em contrapartida uma árvore. Seria a prova cabal de seu engajamento na questão ambiental. Essa era a ideia. Milano clareou a realidade. Os negócios já iam muito bem em O Boticário, e com o andar da carruagem, como garantir terra para reflorestamento das compras que cresciam enormemente todos os meses? Questionou. Na época, as vendas já iam passando da casa dos 3 milhões, segundo o jornalista Marcos Sá Correia. Na verdade, o idealista Miguel Kriegsner se antecipara ao empreendedor industrial e comercial. Com a ideia do certificado, inspirava-se no exemplo da Fundação Ambiental de Israel, a quase lendária KKL, que promovera a recuperação de áreas degradadas daquele país e transformara partes do puro deserto em terras preenchidas por hortifruti de um lado e flores de outro. Um milagre brotado de mãos, mentes e corações obstinados. Tão bem-sucedida foi a missão da KKL que os israelenses e judeus do mundo todo passaram a entregar como presente de Bar Mitzvah um muito caro rito de passagem da cultura judaica: certificados da instituição. A cada certificado, a KKL garantia o plantio de um determinado número de árvores. A campanha de O Boticário de entrega de certificados de compromisso de plantação de árvores não se consumou. Até porque Kriegsner acabou definindo: não pretendia ver as suas ações ambientais vinculadas a ações de marketing de O Boticário. Nessa área do marketing, a empresa já contava com a competência e criatividade de Eloy Zanetti, velho amigo de Kriegsner. E isso se tornou um dogma, jamais quebrado na empresa, afiança Miguel. Mas o desenho da Fundação O Boticário de Preservação da Natureza não foi uma solução simples. E até por isso, nasceu com credibilidade. O complicado da fundação dará credibilidade,
costumava pregar Milano, recorda Kriegsner. Mais que complicada, em sua visão renovadora, a fundação nasceria endossada por gente de ressonância internacional na questão ambiental, como Almirante Ibsen Câmara, Maria Teresa de Jorge Pádua e Jaime Lerner, entre outros notáveis avalistas dos propósitos de Kriegsner. A esses nomes suficientemente abalizadores de tamanho projeto se somariam outros de também enorme dimensão com o passar dos dias. Para mim, as pessoas como Miguel Kriegsner habitam e transitam domínios muito raros, moram em universos especiais. Não é fácil compará-las. A começar pela forma com que se comunicam numa fala no reto tom. Este não passa dos decibéis necessários, não é discurso impositivo, nem se traveste de falsa humildade ou em simpatia prêt-à-porter. A fala simplesmente vai se colocando diante do interlocutor, dá impressão de cautela, mas no fundo é puro respeito ao outro. Um respeito notável que não envolve aquelas indagações que eu chamo de frontais, diretas, objetivas. Tais como essas que nós, os jornalistas, fazemos com a maior naturalidade em busca de respostas imediatas e que sempre serão vistas como algum tipo de indiscrição. Essa forma recatada de Miguel se apresentar não significa incapacidade de diálogos extramateriais ou nas fronteiras do espírito. Estão centradas no judaísmo. É meu norte, explica Miguel, num português bem pronunciado, já completamente livre do sotaque castelhano que o identificou por muitos anos e que resultava do óbvio, pois filho de pai polonês e de mãe de origem germânica, nasceu na Bolívia, tendo vivido em La Paz até os 12 anos. O espanhol foi sua língua básica, embora o Yiddish ainda seja meio de comunicação que utilize com certa frequência em Israel e Europa. Mas também não me aperto em alemão, explica esse cidadão do mundo. Em Yiddish, comunicava-se com o pai na Bolívia e também depois nos anos em que passou a ajudá-lo como vendedor das lojas de roupas femininas na rua 15 de Novembro em Curitiba, de frente à Galeria Minerva. Da loja do pai em La Paz ficaram lições e lembranças muito definitivas. Das mais fortes, diz Miguel, foi a forma respeitosa com que o pai tratava o consumidor, seu cliente do pequeno comércio de roupas. Uma lição de vida passada com a técnica de um homem fiel a um justíssimo código pessoal de defesa do consumidor. Com discretíssimo sorriso, concessão àquelas recordações que indicaram ser-lhe tão caras, busca lembrança da criatividade de Jacó. A loja paterna da Bolívia se chamava Casa de Dios, a Casa de Deus. O nome deve ter alguma ligação. É possível à crença desse Jacó que jamais usaria o nome de Javé em vão. Guardava o sábado, com relativa frequência, nem sempre, e poderia ser contado entre os judeus conservadores. Jacó, com sua fé firme, mas sem posições ortodoxas gritantes, deve ter transmitido a Miguel traços dessa ligação com preceitos judaicos, como o de jamais misturar leite com carne e de não comer camarão e frutos do mar em geral. Já do avô materno, que por um tempo morou com eles na Bolívia, foi ouvindo em Yiddish e alemão explicações de grandes óperas numa paciente catequese. O resultado foi o refinamento musical que Miguel cultiva. A propósito, no mundo do lazer de Miguel, espaços de tempo para filmes de Woody Allen, Bergman e Buñuel
são obrigatórios. Assim como nas leituras, quase sempre feitas durante voos, aos romances policiais de Daniel Silva, escritor americano de origem açoriana, centrados na espionagem com personagens múltiplas, algumas delas membros do Mossad, o Serviço Secreto de Israel. Administração e marketing estão também entre os temas de livros obrigatórios. Aliás, quando falo em administração como disciplina, sai-se com um desabafo. Poderia ter ido direto para um curso de administração. Teria sido mais prático, raciocina sobre as escolhas acadêmicas feitas na juventude. Teria me poupado muito tempo, arremata. Voltando à música, depois de digressões em torno de alguns clássicos preferidos, o que inclui Mozart, não se faz de rogado. Para mim, serve até o rock pauleira, cita, para deixar claro ser aberto à música de qualquer tonalidade, sem preconceito, mesmo contra as eletrônicas. Também se diz um pé de valsa persistente, com sua inseparável Cecília Greenbaum, sobre a qual faz uma explícita declaração pública de amor e fidelidade. 1981, encontro o amor da minha vida, a Cecília que está aqui presente, que foi, sem dúvida, a pessoa que sempre me acompanhou e a grande responsável por tudo que nós conseguimos dessa trajetória. Ela é o grande motivo de minha vida. Garante que ela está presente em todos os momentos importantes de seu calendário pessoal. Os outros motivos são, com certeza, as filhas, Anete e Tatiana. As três mulheres emprestaram seus nomes a perfumes que foram marcando o catálogo de O Boticário. Se cita homenagem à mulher. O Anete, de 1982, teve o nome simplificado hoje para Anne. E o Tati de hoje, de Tatiana, foi por anos o melhor perfume de capricho, a revista feminina, recorda Kriegsner. Num momento de puro saudosismo de seu Jacó, Miguel recorda que o pai insistia sempre para que escolhesse uma atividade rendosa como profissão. E como prova de seu bom desempenho laboral, o primeiro dinheiro que ganhou com o Boticário transformou-o num presente, que hoje, com a mentalidade ecológica que o identifica, certamente não mais daria ao pai. Levei-lhe um pacote de cigarros Continental, o mata-ratos que meu pai adorava, até para exemplificar que as coisas estavam me saindo bem, diz Kriegsner. A palavra-chave de Miguel para explicar a existência da Fundação O Boticário de Preservação da Natureza é responsabilidade social. E isso, acredito, tem tudo a ver com os conceitos profundamente arraigados no espírito desse homem de metas certas. Um dos seus mais expressivos é a forma como encarna a questão de ser judeu diante de um mundo múltiplo. Assim, dentre as grandes linhas do judaísmo que ele assume, sobressai a definição que me passa. O judaísmo ensina que você é responsável pelo todo. A conversa se amplia em torno da herança cultural religiosa de 5.000 anos que ele enfeixa. Sem tons catequéticos, sem intenções proselitistas, ele deixa claro, sua fé e sua herança cultural devem fazer um pouco de diferença por onde seu povo passa e vive. Por isso, penso eu, é mesmo impressionante o compromisso que Kriegsner firmou com a história. 1% do faturamento líquido de sua corporação é investido em responsabilidade social, sendo 70% do total em preservação ambiental. Assim, com pequenas fortunas anuais garantidas pelo 1% de O Boticário, a Fundação dá suporte ao encaminhamento de cerca de 150 projetos anuais e garante a manutenção de dezenas de pesquisadores, além destes Jardins do Éden, que são Salto Morato em Guaraqueçaba e o Projeto Oasis em Guarapiranga, São Paulo. Posso citar outros,
mas me detenho nos dois. Miguel, enquanto vai conversando sobre dias pioneiros de sua fundação, para um pouco. Logo, cita um velho amigo e colaborador, o jornalista Marcos Sá Correia, a quem visitara recentemente. O escritor, hoje convalescendo de AVC, ganha um mundo de referências carinhosas e de admiração de Kriegsner, especialmente quando se refere ao projeto Oasis da Fundação O Boticário, sempre acolhido com enorme simpatia pelo maior nome brasileiro do jornalismo ecológico. O Oasis talvez seja uma das mais eficazes iniciativas da Fundação, com soluções hoje replicadas por empresas e organismos públicos. Consiste em solução prática, eficaz. O ruralista se compromete a preservar a represa do entorno de sua propriedade. Pede-se que eles não interfiram no meio ambiente, impeçam a sua poluição. Deixem-na como está, explica Miguel Kriegsner. A Fundação O Boticário garante um salário mínimo mensal aos que aderem ao projeto e que são chamados de guardiões. Os números indicam que, em certas áreas do país, pelo menos 87 mil hectares de entorno de represas são acolhidos pelo projeto Oasis. Na tarde ensolarada do começo de dezembro de 2013, a água e o chá vêm em copos de vidro e xícaras de porcelana. Tudo de acordo com a melhor ideia de preservação ambiental, de diminuir o lixo de cada dia. Miguel preside o espaço de reuniões, uma sala pequena do pequeno edifício, 4 andares, em que está instalada a Fundação O Boticário, no bairro Batel, em Curitiba. A rua não é exatamente calma, mas à chegada, vencida a pequena rampa, o visitante se vê de certa forma protegido pela figura de uma enorme perereca pintada na grande tela que envolve delicadamente toda a fachada do imóvel. Pelo livro de Marcos Sá Correia, fico sabendo que o animalzinho é a Filomedusa distincta, um desagravo às espécies nativas, adverte o escritor e jornalista. E eu vou ampliando meu foco de atenção sobre aquele homem miúdo, recém-sessentão, um vencedor do ponto de vista de sucesso material, contado entre os grandes empreendedores industriais do país. E fico a matutar sobre o curioso dessa relação, a Filomedusa distincta e aquele Miguel, que poderia simplesmente ter se contentado com o sucesso material, até por obediência à vontade de Jacó. Mas foi adiante, quis fazer a diferença, como que cumprindo com o mandato bíblico de pelo menos 5.000 anos. E o resultado está aí na Fundação O Boticário, nascida no tempo próprio, respondendo meio como que por premonição ao maior mandamento que iria presidir a sociedade contemporânea a partir de 1970, a defesa do meio ambiente. Com isso, tenho certeza que Miguel inscreveu-se entre os benfeitores da humanidade num tempo em que salvadores como ele tentam impedir o grande Armagedom ecológico que ameaça chegar e que pode chegar sem direito a anjos e trombetas, mas numa escalada impressionante. Miguel Kriegsner é filho de judeus que pertencem à terceira e última leva de imigrantes que chegaram na América refugiados do regime nazista ou dos seus efeitos causados na Europa. Jacó Kriegsner nasceu em Brista, uma aldeia polonesa ausente da maioria dos mapas. Era homem de pouco estudo. Possuía o conhecimento prático dos que tem no comércio sua escola. Cálculos fazia na cabeça. Contas no papel, só as de somar e de multiplicar. As de dividir e diminuir, nem pensar. Nunca entendeu a coisa que empresta 1 sobram 2. Resolvia esses problemas matemáticos no raciocínio prático. Durante a Segunda Guerra, Jacó perdeu 23 familiares. Todos mortos pelos nazistas durante aqueles anos de horror. Mas, graças a uma família católica polonesa, Jacó e seu irmão mais novo, Jaime,
conseguiram escapar do mesmo destino. Durante 4 anos, a família polaca os manteve escondidos. Após a guerra, Jacó tentou a vida na Europa, mas não estava fácil para ninguém, e como muitos judeus, quis fazer a América. Mesmo na metade do século passado, a América continuava sendo o continente da esperança, a mãe dos exilados, como escreveu a poeta judia americana e precursora do sionismo, Emma Lazarus. Na época, a Bolívia era um dos poucos países que não faziam restrições à entrada de judeus. Entre 1930 e 1942, quase 10 mil judeus se fixaram no país e havia comunidades organizadas em La Paz, Cochabamba, Oruro e outras cidades. Após o fim da guerra, a imigração judaica para a Bolívia foi insignificante. Mesmo assim, Jacó, em 1948, com 39 anos, tomou o rumo dos Andes. Em La Paz já estava sua irmã mais velha, Gênia, e foi nessa cidade que mais tarde conheceu a sua Anneliese, que o acompanhou para sempre. Anneliese Gellert era uma judia alemã da cidade de Breslau, hoje Wrocław, capital da Silésia, na Polônia. Com o acontecimento na Noite dos Cristais em novembro de 1938, ficou explícita a impossibilidade da vida judaica na Europa, ocupada pelo nazismo. Sua família foi para Milão, norte da Itália. De lá, em 1939, Anneliese, a mais nova das irmãs, veio com seus pais para a Bolívia. As irmãs mais velhas, Ruth e Ilse, impregnadas pelo sentimento sionista, embarcaram para a Palestina e integraram a Haganah, embrião da atual Força de Defesa de Israel. Após a independência, as irmãs Gellert passaram a trabalhar para a consolidação do Estado como membros do kibbutzim. Após alguns anos, as irmãs vieram para a América. Ilse veio para os Estados Unidos. Ruth para São Paulo. Jacó viveu em La Paz. No início, como fizeram muitos imigrantes judeus, ele vendeu de porta em porta. Era um clientel chic, como se diz em Yiddish. Feito o pé de meia, montou uma loja no centro da cidade. Já com a vida acertada no novo país, em 1950, nasceu Miguel. E no início da década de 1960, Jacó, Anneliese e os filhos deixaram a Bolívia para se estabelecerem no Brasil. Miguel era um menino de 11 anos quando os Kriegner se estabeleceram em Curitiba. Anneliese, com a saúde comprometida pelo clima andino, faleceu 2 anos após a chegada em Curitiba. Jacó ficou com os 2 filhos e os negócios para tocar. Miguel então foi morar em São Paulo com a tia Ruth, irmã mais velha de sua mãe. Foi ela quem, segundo Miguel, o pôs nos eixos, estudar e levar a vida a sério. Enquanto isso, seu Jacó mantinha uma loja na Rua 15, uma das muitas boas lojas que constituem o grande shopping dos curitibanos até os anos de 1980. A Modas Gênia, que vendia confecções femininas, ficava entre as ruas Monsenhor Celso e Barão do Rio Branco, e juntamente com outros magazines de confecções, tecidos e calçados, satisfizeram as necessidades das famílias curitibanas. De volta a Curitiba, Miguel entrou na Universidade Federal do Paraná. Cursou farmácia, contrariando a vontade de seu pai, que o queria um médico a todo custo. Para seu Jacó, médico é que era uma profissão honrada. O seu Miguelzinho teria que ser médico. Mas se existem as famosas mães judias, existem também os pais judeus. No jantar de formatura, lá estava seu Jacó bem feliz, mas ao receber os cumprimentos pela conquista do filho, já adiantava afirmando: "Mas o meu Miguel será um médico." Formado, veio o tempo de luta. Era o ano de 1975.
No ano da neve, Miguel abriu aquela que seria a primeira loja de O Boticário, na rua Saldanha Marinho. Era uma pequena farmácia de manipulação, um modo de escapar da concorrência das grandes redes. O jovem farmacêutico, após ter feito uma especialização em cosmetologia em Porto Alegre, decidiu definitivamente seguir o ramo do trato da beleza e da saúde dermatológica. Com ingredientes selecionados, Miguel compôs uma coleção de 15 receitas e, em 1977, iniciou O Boticário. A loja da Saldanha Marinho estava bem montada e guardava o estilo das antigas boticas. Balcões e armários de madeira escura e gavetas repletas com ervas medicinais e aromáticas exalavam o agradável aroma que hoje caracteriza as milhares de lojas de O Boticário. Os primeiros produtos com a marca O Boticário logo fizeram sucesso. Já nos dias que antecederam ao Natal de 1977, filas de compradores se formaram logo cedo na porta da loja, indicando que ali estava acontecendo algo novo na cidade. Lembro da minha mãe contando sobre a dificuldade de se comprar um produto do Boticário. Tem que ficar na fila, mas vale a pena, dizia. São muito bons. Em pouco tempo, as delcolônias femininas e masculinas foram aprovadas pelos olfatos exigentes dos paranaenses e brasileiros. Os cremes e shampoos concorriam com as marcas bastante conhecidas, como Avon e Christian Grey. O final da década de 1970 apresentava uma Curitiba renovada pelo prefeito e arquiteto Jaime Lerner. As ruas fechadas para automóveis, os parques, o sistema de transporte público, a definição de uma zona industrial e o empenho pela preservação ambiental distinguiam a cidade no Brasil e no mundo. E no contexto das mudanças e da valoração da qualidade de vida proposta pelo arquiteto Lerner, O Boticário, por usar produtos naturais e selecionados com o mesmo padrão de qualidade das grandes indústrias de cosméticos da Europa, tornara-se um ícone na cidade. Em 1979, foi inaugurada a loja do aeroporto Afonso Pena. Não havia melhor lugar. Nas malas dos viajantes, os produtos da empresa paranaense percorriam o Brasil. Em 1985, a marca criada por Miguel Kriegsner estava em 500 lojas franqueadas. Hoje, são quase 3.800 lojas no Brasil e no exterior. Foi em 1980 que Miguel conheceu sua esposa, Cecília. Recém-formada no curso de Farmácia e Bioquímica, fazia estágio no laboratório da indústria O Boticário quando conheceu Miguel. Foi a química perfeita, uma combinação de elementos da melhor qualidade. A jovem estagiária era filha dos comerciantes Mário e Felisa Greenbaum, que, tal como Jacó, viveu as dificuldades da Europa ferida pelo nazismo. Cecília e Miguel se casaram em 1981 e hoje têm 2 filhas, Tatiana, advogada que preferiu dedicar-se aos negócios do grupo, e Anete, graduada em marketing e que também atua nos negócios da família. Anete é casada com Miguel Zindeluk e recentemente deram a Miguel e Cecília uma linda netinha, Liana. É impossível falar de Miguel e não pensar em indústria, ecologia, pesquisa, responsabilidade social e, sobretudo, qualidade e respeito com a natureza, com os consumidores, com os colaboradores das diferentes unidades do grupo empresarial que fundou. Respeito que, aliás, Miguel diz ter aprendido com seu pai. Dele também recebeu conselhos e exemplos de vida. Aos ensinamentos do meu pai, diz Miguel, devo grande parte do sucesso. Mas esse Miguel, que com uma equipe qualificada criou a maior rede de lojas franqueadas na área de cosméticos do mundo, surpreende pela naturalidade e simplicidade com que fala sobre sua vida e seus objetivos.
Surpreende também pela forma com que se dispõe às causas de interesse social, destinando significativa parte da receita de suas empresas para atividades e projetos na área ambiental. A comunidade judaica paranaense está quase que totalmente fixada em Curitiba. É aqui que se encontram as suas entidades sociais, culturais, religiosas. Miguel e sua família são ativos participantes e, mais do que isso, ativistas devotados. Quando presidiu o conselho da Keilah, Congregação Comunidade, batalhou para a necessária renovação da entidade, de forma que a vida comunitária voltasse a ser mais viva e se sentisse mais motivada a participar das atividades congregativas e religiosas. A renovação incluía também uma reforma, quase que uma reconstrução da parte física do antigo edifício do clube e a reserva do espaço, onde mais tarde seria construído o atual complexo que contempla a sinagoga, o salão de eventos, uma sala de estudos, um escritório para o rabino, o Museu do Holocausto e ainda uma ampla garagem. No dia 7 de novembro de 2010, foi lançada a pedra fundamental da futura sinagoga. Miguel Kriegsner e sua família doariam todo o complexo da nova casa de oração da comunidade judaica do Paraná. Em menos de um ano, em setembro de 2011, a sinagoga foi entregue à comunidade para que nela se realizassem as grandes festas, Rosh Hashanah e Yom Kippur, que se aproximavam. Miguel esteve presente em cada etapa da realização do projeto, dirigido por Jaime Ingmerman, seu primo, cunhado e amigo de coração. A nova sinagoga recebeu o nome de Beit Yaakov, a Casa de Jacó, o nome de um dos patriarcas de Israel, e também o nome do pai de Miguel. A obra toda apresenta beleza, riqueza de detalhes e bom gosto que dignificam a casa de oração da comunidade israelita paranaense. Juntamente com o complexo da sinagoga está o Museu do Holocausto. Miguel não perdeu a oportunidade de fazer justa memória aos que morreram em nome de Deus e da identidade judaica, entre eles, seus familiares. O museu é o primeiro no Brasil e, com muita precisão, traduz cada passo da tragédia judaica na Europa do século XX. Miguel, durante a conversa que tive com ele para compor este texto, contou-me que gosta muito de história. Disse-me que lê bastante e, preferencialmente, os livros de conteúdo histórico. Bem, os judeus são historiadores por ordem divina. É um mandamento de Deus contar sobre o passado para as novas gerações. Por 3.200 anos, os judeus vêm contando para seus filhos a história do seu povo. Miguel, ao criar o Museu do Holocausto, não fez diferente de um historiador. Ele possibilitou a milhares de estudantes e outros visitantes o conhecimento e a reflexão sobre a tragédia judaica. Fez isso para que a história de seus familiares, como a de familiares de milhares de judeus, ciganos, testemunhas de Jeová e outros, também vitimados pelo nazismo, não seja esquecida e repetida com outros povos. Miguel é um dos bons exemplos dos empreendedores brasileiros. Faz parte da seleta lista de brasileiros na revista Forbes, resultado do sucesso de O Boticário. Não há dúvida que essa sua posição é a de maior destaque e é a que o torna mais conhecido. No entanto, há um Miguel muito diferente daquele que é o maior proprietário de uma das maiores empresas de cosméticos do mundo. Na sua pessoa estão presentes valores, gostos e sensibilidades do jovem imigrante, hoje certamente mais polidos pela experiência e sabedoria adquirida ao longo dos anos, que não esquece sua história e que se disponibiliza a aprimorar responsavelmente o que estiver ao alcance de suas possibilidades.
Miguel Kriegsner. Estas palmas são para você.